Bom, é muito comum as pessoas utilizarem paredes cebolas para fazer a quantificação de material de paredes. Eu vou mostrar uma solução alternativa utilizando as próprias camadas do Revit. Aqui você pode ver uma parede convencional em que eu tenho os revestimentos e sempre que eu altero, vou colocar aqui 4, ela altera a minha parede internamente, externamente, inclusive a relação de material que você tem aqui embaixo, dessa maneira. Bom, aqui nessa planta, eu vou criar uma parede nova, vou vir em paredes, vou editar o tipo dessa parede. Eu tenho uma genérica aqui, eu vou duplicar ela e colocar o nome genérica 2. Eu vou vir aqui em estruturas, vou editar a estrutura. Quando abrir essa janela, eu vou vir aqui embaixo, na parte inferior esquerda. Eu tenho essa opção aqui, vou alterar para corte. Eu posso visualizar essa parede em corte. Vou alterar a altura dela para uns 3 metros, para ficar mais fácil visualizar aqui. E vou dividir ela em camadas. Então você pode criar quantas camadas forem necessárias no seu projeto. Aqui eu vou criar 3 simplesmente para fazer demonstração. Eu vou inserir aqui camadas 1, 2. Ela criou essas duas novas camadas. Essa primeira aqui, camada, eu vou mover para fora da estrutura na parte exterior. Então, eu venho aqui mover para cima, up. Eu vou vir aqui na linha 3 agora e vou fazer a mesma coisa e mover para baixo dessa linha cinza aqui, que é a parte interior. Mover para baixo. Agora eu vou colocar alguma espessura nessa parede. Eu vou colocar aqui 50, 50, porque fica mais fácil de visualizar. Então aqui agora eu vejo na parede 3 camadas de alinhadas. Eu posso dar o zoom normal aqui, como se fosse dentro do próprio Revit, dentro da área de desenho. Eu vou acrescentar algum material aqui, eu vou vir aqui na parte de fora, vou colocar aqui gesso, só que o gesso eu vou fazer uma alteração aqui, que vai me facilitar quando eu tiver que extrair esse material. Eu vou vir aqui, vou duplicar ele, e vou colocar gesso, parede externa. Aí eu aplicarei. Aí eu vou fazer a mesma coisa na parte interna, na linha 5. Vou colocar aqui, vou duplicar esse material. E vou colocar gesso, parede interna. Vou aplicar, ok. No centro, que é essa da estrutura, vou colocar aqui tijolo. E vou aplicar novamente. Então, eu tenho essas 3 camadas. Na parte interna, o gesso ele não vai ser aplicado na base nem no topo. Então, eu vou quebrar essa camada em três partes. Para isso, eu vou ter que vir aqui em Split, que é dividir a área. Vou fazer um corte nessa área aqui. O outro corte, na verdade, eu posso fazer em qualquer parte, mas eu vou fazer aqui. Então, ele criou essas 3 camadas. Agora, eu vou fixar essa primeira aqui, na parte de baixo, com a base da parede. Aí eu vou vir em modificar. Eu vou clicar na linha que corta aqui. Ela vai me aparecer uma dimensão temporária aqui. Eu vou colocar aqui 150. Então, esse gesso ele vai parar aqui na base, da base
ele vai começar a 150 centímetros, 150 milímetros depois, cerca de 15 centímetros. Farei a mesma coisa no topo aqui. Modificar, vou clicar aqui, mas como você vê, ele ainda está preso na base. Eu quero fixar ele no topo, para fazer um rebaixo nesse gesso. Então, eu vou vir aqui perto, ele vai ter essa seta. Você clica nessa seta aqui, ele vai inverter a dimensão. Então, aqui eu vou colocar 400. Então, ele vai ficar 400 do topo. Só que, quando eu fizer o levantamento do material, ele vai considerar todas essas camadas como gesso. Então, eu vou vir aqui no 5, eu vou inserir uma camada extra. Essa camada aqui, ela não vai ter espessura, eu vou deixar 0. E no material, eu vou colocar algum outro elemento que eu possa, no filtro da lista, remover. Geralmente eu coloco ar. Aplicar. Aqui. Agora o que eu vou fazer é fazer o assign. Vou marcar esse material. Então, o que eu tenho que fazer é vir aqui próximo. Aqui em marcar o layer. Eu vou pressionar. O layer que eu quero é o 5, que é o 0. E vou clicar aqui nessa camada. Então, ele aplicou agora o 0 aqui. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Também o 0. Agora, eu voltando aqui, clicando nas camadas, eu posso ver a estrutura de fora, que eu vou colocar aqui como acabamento. Esse também alterarei para acabamento e acabamento. Se você quiser, você pode alterar esse para acabamento 2 para criar o filtro. Aí vai de como você vai criar a sua tabela depois. Eu criei esse daqui, eu tenho esse espaço de 40 centímetros sempre do topo para baixo e esse daqui sempre de baixo para cima 15 centímetros. Vou aplicar, ok. Criei essa parede, aplicar novamente, ok. Essa parede que era 150, agora ela está com 250, você pode renomear ela também. Vou criar a parede, normalmente. Vou deletar a anterior. Vou fazer uma parede em L, para ficar mais fácil de visualizar. Vou vir aqui, parede. Vou fixar elas no nível 2. Virei aqui, vou abrir um 3D modelo, que é o que eu já havia criado. Aqui, vou abrir ela num corte, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui você pode ver essa linha marcando a alteração das camadas. Para ficar mais fácil visualizar ela bem, eu vou selecionar, vou vir aqui em modificar, vou alterar ela para partes. Aí eu consigo visualizar bem o que está acontecendo aqui. A parte que é ar, ela não aparece. E aqui o restante da parede fica dessa maneira. Agora, sempre que eu alterar aqui para 350, ela vai alterar. Algo que acontece nessa estrutura, nesse caso aqui é parede, eu vou colocar aqui no nível 2,
uma pequena laje. Vou aqui em piso, vou colocar um piso aqui. Finalizar, vou anexar ele e vou voltar para o corte. Vou alterar aqui para visualizar melhor. Shade. O que acontece é que a linha de cima, que marca aqui que era 40 centímetros, mesmo anexada, ela não vai calcular o desconto da laje. Então a parede ela vai ficar considerando do topo da laje até embaixo. Então ela vai ter 40 centímetros do topo da laje. Então, quando você fizer isso, você tem que considerar a laje também, para poder fazer o ajuste. Ela sempre vai acompanhar o topo da laje, onde ela está anexada. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.